Olá, internautas! Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, do blog e canal Professor Adalberto Pessoa. Eu sou astrólogo e terapeuta holístico e no vídeo de hoje eu vou tentar responder uma questão que é um dilema dentro da comunidade astrológica. Afinal de contas, o ascendente do mapa astral do Brasil é Peixes ou Aquário? Entre os astrólogos, quando existe algum debate sobre esse assunto, há uma polêmica. Existe um grupo de astrólogos que defendem que o ascendente do Brasil é Aquário. Existe um outro grupo que defende que é Peixes. No segundo vídeo que eu falo sobre astrologia mundial e o Brasil, eu estou colocando inclusive o link desse vídeo disponível aqui para vocês acessarem. Nesse segundo vídeo, eu cito alguns astrólogos brasileiros que, em seus livros, em suas obras, entendem que o ascendente do Brasil é Aquário. Existe um mapa astral do Brasil retificado para 16 horas e 8 minutos. Ele foi retificado pelos astrólogos Ivan Moraes e Silva e Antônio Facciolo Neto. Isso consta nesse livro aqui, que é Astrologia para um Novo Ser. Também consta nos Cadernos Brasileiros de Astrologia, publicados pela editora da Escola Gaia. No caso, seria o CBA número 3. Tá? Isso está no vídeo de Astrologia Mundial e o Brasil, no segundo vídeo, tá? na parte 2. Mas existe um grupo de astrólogos, e eu percebi que são mais astrólogos tradicionais, que defendem que o Brasil tem como ascendente o signo de Peixes. Normalmente, esses astrólogos, eles defendem essa ideia com base em algumas conjecturas interpretativas. Ou seja, esses astrólogos que defendem que o ascendente do Brasil é Peixes, eles fazem essa defesa com base em algumas hipóteses interpretativas. E eu vou citar alguma desses argumentos agora para vocês entenderem. E depois eu vou citar o motivo pelo qual eu considero que o ascendente é Aquário e não Peixes. Eu vou comentar inclusive por que esse tema do ascendente do Brasil causa tanta confusão, tá? Tem um motivo astrológico. Até isso está representado no mapa astral do Brasil e eu vou mostrar para vocês como que isso está representado no mapa do Brasil. Então vamos aos argumentos. Eu coloquei tudo aqui numa pauta de conteúdo e eu vou ler para vocês. Então, um desses astrólogos diz que o ascendente do Brasil tem que ser Peixes porque a aparência do Brasil não é aquariana, diz ele. Esse astrólogo, no caso, ele é um astrólogo moderno, tá? Eu não vou citar nomes por uma questão de ética, tá, gente? Eu não vou citar o nome dos astrólogos. Eu vou preservar a identidade deles. Mas um desses astrólogos é um astrólogo moderno. Tá? Então, o que ele faz, na verdade, é o seguinte. Na astrologia moderna, o ascendente no mapa natal de uma pessoa, de um indivíduo, ele teoricamente fala da aparência da pessoa, tá? De como a pessoa se apresenta para o mundo. Então, esse astrólogo usa esse mesmo raciocínio para o mapa astral do Brasil. E ele entende que, na maneira do Brasil se projetar, o Brasil se apresenta como pisciano e não aquariano. Então ele acha que, por exemplo, o Brasil se apresenta como um país de samba e futebol. E como Peixes rege os pés, então ele acha que essa aparência de samba e futebol comprovaria um ascendente em Peixes. Ele acha também que o brasileiro consome muito álcool e drogas, e como Peixes é um signo ligado a álcool e drogas, então o ascendente do Brasil seria Peixes. Ele acha também que o brasileiro é muito desligado, indulgente e resignado. E isso são características psicológicas do signo de Peixes que apareceriam no mapa astral do Brasil. Eu estou citando tudo isso, tá, gente? Meu objetivo não é expor nenhum astrólogo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês forem para uma comunidade de astrologia, em que os astrólogos debatem esse tema, eles vão trazer, os astrólogos que defendem que o ascendente do Brasil é Peixes, eles podem trazer esse tipo de argumento. Então eu quero que vocês saibam que vocês vão encontrar argumentos assim. Quer ver outro argumento? Tá? Esse mesmo astrólogo diz o seguinte:
o Brasil não tem um ganhador de prêmio Nobel na ciência, né? Aquário seria um signo científico, né? Então, se Aquário fosse o ascendente do Brasil, tendo Urano como regente de Aquário, nós teríamos um cientista ganhador do prêmio Nobel. Como isso não aconteceu, então o Brasil não pode ter como ascendente Aquário. Esse é um dos argumentos que foi colocado. Por fim, esse astrólogo entende que o Brasil possui governos populistas, né? E isso também seria um comprovante de que o ascendente do Brasil é peixes. Muitos estudantes de astrologia e alguns astrólogos gostam de falar que o ascendente do Brasil é peixes também porque o Brasil é um país com muitos rios e tem um litoral muito largo, né? Então eles associam peixes com água, mar, rio, né? Então o Brasil é um país que tem um litoral bastante extenso, né? Então tem muitas praias. E é um país que também tem muitos rios, então isso também seria um indicador do ascendente em peixes. Então, nessa linha, alguns astrólogos disseram para mim, o Brasil tem a Amazônia, tem o Pantanal, aí voltam nesse argumento do carnaval, do futebol, do samba, né? Rio de Janeiro e Salvador são capitais de referência no exterior e tem praias. Tá? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, o Código Brasileiro é um dos mais completos. Então, tudo isso, para uma linha de astrólogos, no caso tradicionais, eles acham então que isso são indicadores de que o Brasil tem como ascendente o signo de peixes. Bom, o que acaba acontecendo é o seguinte. Se o regente do Brasil for Aquário, o planeta que rege Aquário pela astrologia tradicional é Saturno, mas pela astrologia moderna é Urano. Por outro lado, se o regente do Brasil for Peixes, o planeta que tradicionalmente rege Peixes é Júpiter, e o regente moderno seria Netuno. Para eu conseguir responder essa questão, eu tenho que levar em conta esses regentes. Lembrando que, para a astrologia mundial, o ascendente, ele não fala da aparência de um país, tá? Então, na astrologia moderna, vou repetir isso, na astrologia moderna, no mapa natal, o ascendente fala da aparência da pessoa, de como a pessoa se projeta. Mas eu não uso esse mesmo raciocínio na astrologia mundial. Na astrologia mundial, o ascendente, e principalmente o planeta que rege o ascendente, fala do povo, fala da população. E é com esse significador, é com esse significado que eu consigo resolver esse dilema. Quem é o ascendente do Brasil? Se é Aquário ou se é Peixes? Se eu digo que o ascendente do Brasil é Aquário, e o regente é Saturno e Urano, mas principalmente Saturno, vamos trabalhar primeiro com os regentes tradicionais. Se eu coloco Saturno como regente de Aquário, como regente do ascendente do Brasil, então o que acontece? Eu estou dizendo que o povo, que a nossa população é uma população saturnina. Ao passo que se eu coloco o regente do Brasil como sendo Peixes, isso é a mesma coisa que dizer que a nossa população é uma população jupiteriana, porque Júpiter é que seria o regente desse ascendente. Júpiter é quem simbolizaria o povo. Vejam bem, Júpiter no mapa do Brasil está em Gêmeos, ele está em exílio, ele está mal colocado. Quando um planeta está em exílio, num signo de exílio, e no caso sendo Júpiter, tá? Júpiter em Gêmeos estaria angular no mapa do Brasil, na casa 4 por signos inteiros, se eu considerar o ascendente em Aquário. Nesse caso, tá, se a população brasileira fosse uma população jupiteriana, com Júpiter em Gêmeos, a população realmente estaria financeiramente mal. Mas por que a população estaria financeiramente mal? Porque Júpiter dá o dinheiro, tá? Então, o que seria uma população jupiteriana? É uma população que ganharia muito dinheiro, tá? Se o ascendente
do Brasil for peixes e a população for jupiteriana, eu tenho que imaginar uma população que ganha muito dinheiro, mas que depois perde porque esbanja. Júpiter em Gêmeos significa o esbanjamento dessa riqueza. Então, vejam bem o que eu estou querendo dizer, tá? Então, se o ascendente do Brasil for peixes e a população for Júpiter em Gêmeos, nós teríamos uma população rica, que recebe muito dinheiro, mas que depois esbanja e fica numa situação financeira ruim. Mas fica numa situação financeira ruim porque esbanja, tem muito e esbanja. Se eu coloco o ascendente como sendo aquário, e eu entendo que a maioria da população seria representada por Saturno, no caso Saturno em touro, aí eu pensaria numa população que tem escassez de recursos. Tá? Então a população tá vivendo dificuldades financeiras, não é porque ganha muito dinheiro e esbanja, mas é porque não tem mesmo. Os salários do brasileiro é um dos mais baixos. Tá? Assim, a nossa mão de obra é uma mão de obra muito barata, os salários do brasileiro são muito baixos. Então assim, pelo que vamos imaginar você que está me assistindo agora, pelo que você olha e observa por aí afora, você percebe o quê? Que as pessoas são ricas e estão enfrentando dificuldades financeiras porque elas esbanjam os recursos, elas ganham muito, mas elas também gastam mais do que o que têm, esbanjam e por isso estão em dificuldade. Então a população seria jupiteriana, ascendente em peixes. Ou o que vocês percebem? Que as populações, as pessoas com quem vocês conversam, tirando exceções, tá? Eu tenho que pensar na maioria, tá? Para definir esse tema astrologicamente, eu tenho que pensar na maioria da população. O que vocês observam por aí? Né? Então seriam pessoas que na verdade estão enfrentando dificuldades porque tem a falta mesmo, existe uma escassez, né? Porque os salários são baixos mesmo. Né? Então, qual das duas opções vocês acham que descreve melhor o brasileiro? Como uma população rica e que esbanja, por isso que está com dificuldade, ou está com dificuldade é porque não ganha o suficiente mesmo, vive uma situação de falta, de escassez. Eu, Adalberto, avalio que entender a população brasileira como sendo saturnina do que como sendo jupiteriana descreve mais a nossa população, tá? Então, se o ascendente do Brasil for... se eu entendo que o ascendente do Brasil é aquário, então Saturno ele está angular na casa 4. Eu disse que Júpiter estava angular, tá? Vou corrigir isso. Júpiter não ficaria angular. Júpiter ficaria na casa 5. Se o ascendente é aquário, Júpiter está na casa 5, né? E Saturno é que é angular na casa 4. No signo de touro. Eu acho que isso descreve mais a população. Como que seria uma população saturnina? É uma população mais conservadora. Tá? Na casa 4, nós teríamos a nossa raiz muito ligada a uma economia agrícola. Tá? O Brasil, principalmente quando o Brasil foi descoberto durante o período colonial, toda a economia do Brasil ela era uma economia agrária, né? Nós éramos conhecidos como o Brasil colônia, um país rural, agrícola. Né? Então Saturno em touro, ele representa muito bem isso. Se Saturno for o regente da casa 1, representando o povo. Saturno em touro mostra uma população conservadora e preocupada com questões financeiras. Né? E Saturno é um planeta de escassez. Então as pessoas, na verdade, elas tentam juntar o dinheiro, elas tentam entesourar, elas tentam guardar os poucos recursos que elas têm. Mas observem que eu não consigo resolver esse dilema de forma definitiva me baseando em hipóteses interpretativas, tá? Porque, de qualquer jeito, os astrólogos que defendem que o ascendente do Brasil é peixes, eles trazem elementos interpretativos que dão a entender, né? Que reforçam essa noção de que o ascendente do Brasil é peixes. Como, por exemplo, essa questão das praias, da água, do samba, do futebol. Agora vejam, tá? Vamos um pouco mais além.